Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quando a gente vai refletindo, né? Nós tivemos 2 aulas sobre o livro de Juízes. Aí, a cada dia, a gente vê como que é tão semelhante, né? E como que a história volta. Então, todas as minhas orações, sempre quando eu estou orando, Deus me traz para orar para esse tempo, né? Para esse ano. É um ano difícil, ano eleitoral, né? Todas as tribulações que estamos sofrendo aí, guerras, né? A cada dia, notícias em relação à própria Igreja de Cristo, né? Então, que nós possamos nos colocar em oração nesses dias pela a comunidade de Deus, nós cristãos, né? Para que nós possamos fortalecer a nossa fé, entendermos que somos um povo separado, né? E porque é muito difícil, né? Então eu sempre peço ao Senhor para fortalecer a minha fé, né? Para abençoar os nossos líderes, os nossos pastores e nós mesmos enquanto irmãos, né? Que nós possamos entender em Cristo que tudo que acontece é permissão dele, né? E que ele nos fortaleça a cada dia para enfrentar tudo isso. Amém? Então, nós vamos hoje, gente, estudar o livro de Ruth, né? Então, o pastor Adriano me deu essa honra e essa responsabilidade para nós trabalharmos o livro de Ruth. Só lembrando aí aos irmãos, e se tem alguém que tem pouco tempo que vem, nós estamos aí desde o ano passado, começando lá desde Gênesis, né? Todos os livros na ordem em que eles aparecem no Antigo Testamento, né? Terminamos a semana passada o livro de Juízes e agora o livro de Ruth, né? E aí eu mandei aí no grupo o PDF da aula, né? Um resumo que eu fiz aí para vocês. E aí vocês podem abrir e a gente vai lendo na Bíblia e às vezes no resumo, amém? Amém. Então, gente, quando a gente olha para os capítulos da Bíblia, acho que todos devem saber, quem não parou para pensar, né? Que nós só temos 2 livros com nome de mulheres na Bíblia. Não é isso? Já tinham parado para pensar nisso? Ruth e Esther. Somente esses 2 livros com nome de mulheres. E aí, num primeiro momento, nós poderíamos pensar, a Bíblia é machista, né? Nossa, não tem... Só que se a gente for analisar de uma maneira mais... É claro que nós não podemos ignorar que a gente vive, desde a época que nascemos, da construção dos primeiros povos, numa sociedade que a gente chama de patriarcal. E isso até os dias de hoje. Que é? A figura masculina, ela sempre teve uma soberania e uma preponderância, e foi mais importante que a figura da mulher. Isso nós já sabemos, né? Só que se a gente for analisar o Antigo Testamento e olhar as mulheres que aparecem no Antigo Testamento, nós vamos ver muitas mulheres muito fortes. A Bíblia, toda vez que ela menciona, a maioria das vezes em que ela menciona uma mulher, aí a gente vai olhar no Antigo Testamento, são mulheres fortes, né? Se a gente for olhar, por exemplo, em Juízes, Débora, né? Era uma mulher muito forte. Aí nós temos Ruth, Esther, Ana, Miriam. Então, se nós formos pensar assim, quem foram essas mulheres? Foram mulheres fortes, mulheres destemidas, que lutaram, né? Não só para si, né? Todas elas representam histórias de luta, não em prol de si mesmas, né? É muito interessante, sempre em prol do outro. E é interessante que essa característica da mulher, ela também vem para os dias de hoje, né? Qual é uma das principais características da mulher? É aquela que não pensa nela mesma, não é? Que se preocupa se é solteira com os pais, com os irmãos mais novos, né? E aí depois, quando casa, além disso, se preocupa com o marido, com os filhos, não é isso?
sempre tem alguém nos chamando a atenção, até quando tem uma pregação para mulheres, mulher, você tem que cuidar de si, né? Preocupar com você, não é assim que a gente sempre ouve enquanto mulher? Porque a gente tem isso, né? E isso a gente vê nas mulheres da Bíblia, de preocupar muito com o outro. Então, todas essas mulheres que nós citamos aqui, elas lutaram bravamente pelas suas famílias, pelo seu povo, né? E não é diferente da personagem de hoje, que é Ruth, né? Então, eu gostaria que alguém começasse a ler para mim, né? Lá, o primeiro, Ruth 1. Nós vamos ler o 1 e o 2. Quem poderia ler ou começar aí? Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, porque um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então, gente, a primeira coisa que é interessante a gente saber é que qual que é o contexto bíblico, histórico do livro de Ruth. Né? Porque às vezes quando a gente vê que um livro está depois do outro, a gente acha que é um outro tempo histórico. E não é o caso de Ruth. Né? A história de Ruth se passa no contexto de Juízes. Né? É no mesmo tempo. Então a gente lembra muito bem das aulas que nós tivemos, qual que era o contexto do livro de Juízes. Né? Era o contexto, estava tudo tranquilo? Não, né? Era um contexto turbulento, as pessoas, eram tempos de guerras, né? De mudanças de governo, as pessoas estavam passando fome, com muita dificuldade, né? E aí, sendo saqueados, né? Era assim, aquela época, né? Tem até, o livro vai falar lá em Juízes, alguém poderia ler? Juízes 21, 25? Só para a gente relembrar. Naqueles dias não havia em Israel rei, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então imagine um lugar que cada um faz o que parece reto aos seus olhos, sendo pecadores como somos. Aí cada um faz o que quer. Aí era uma confusão, vira bagunça. Então, exatamente. Então, nesse contexto de cada um fazendo o que quer, então eu não tenho, eu vou lá e roubo do meu irmão, né? Então, nesse contexto, Elimeleque decidiu sair, né, da sua terra e ir para Moabe com a sua família. Por quê? Né? Buscar provisão. Alguns estudiosos até vão fazer crítica à atitude dele, vão dizer que ele não creu na provisão do Senhor, né? Isso é algo polêmico, né? Mas o que ele priorizou? A família dele, né? Então uns vão entender, não, ele viu que realmente não tinha condição ali, ele ia ficar lá passando fome com a sua família, não, então ele tomou essa decisão, que nós sabemos que, nós vamos saber depois que tudo também foi provisão de Deus, que Deus tinha um plano para ele, né, nesse outro lugar. Então ele foi para Moabe, né, Elimeleque, sua esposa Noemi, e os 2 filhos, que é o Malom e o Quilion, né? E aí eles foram para Moabe. Aí o curioso também dessa parte é que Moabe não, era uma terra vizinha de Israel, mas era inimiga de Israel, né? E Moabe também não cria em Deus, ele cria em outros deuses, né? Tinha lá, a Bíblia vai falar que eles criam no deus chamado Quemo, né? Então, quer dizer, foi para uma terra que também não era fácil de viver, porque aí a gente vai imagina uma família que sai do Brasil e vai para um outro lugar, não aqui do lado, né? Lá para o Oriente Médio, por exemplo, né? Lá, naquela época, a cidade vizinha já era totalmente diferente. Hoje, se a gente fosse pensar no contexto atual, seria uma família saindo daqui, indo lá para o Oriente Médio,
né, cuja religião, as crenças eram totalmente diferentes. Então, a família de Elimeleque passou por muita provação também, né, em Moabe, né? Interessante, Sofia. Sim, claro. Porque os moabitas é um povo assim, que surgiu de uma relação pecaminosa, incestuosa, né? Sim. Uma das filhas de Ló, De Ló. o pai Ló, né? Sim. Aí surgiu Moabe e Amon. Então, os moabitas e os amonitas. E Ruth, né? Sim, Coincidência, né? Exata. Era uma mulher moabita, né? sim. Porque nessa relação incestuosa de Ló, né, é que surgiu. E aí, quer dizer, eles já surgiram impuros, né? Frutos de uma relação do pai com as, né, que elas atraíram Ló, né, e tiveram relação sexual com o próprio pai. E a partir daí que surgiram os moabitas. Então, quer dizer, já era um povo que desde a sua origem era um povo impuro, né, de uma relação impura. E Ruth, que é o que a gente vai conhecer agora, né, para quem não conhecia esse livro, era uma moabita, né? E o livro tem o nome dela, porque realmente é interessante a gente pensar que os juízes era tudo tão difícil e de repente surgiu uma história tão linda que mereceu um livro da Bíblia, né? Mereceu um livro da Bíblia. Dentro do livro de Juízes surgiu de tão assim, que chamou a atenção essa história tão linda de Ruth, que nós vamos falar sobre ela. Então, Elimeleque chega com a sua família em Moabe, só que as coisas não correram muito bem, né? Quem pode ler ali para mim o versículo 3? Ruth 1, 3. Depois o 4 e o 5 também, por favor. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, gente, olha o que aconteceu, né? Elimeleque foi para lá com a sua família, só que ele morreu e também os filhos deles casaram com 2 moabitas, né? Orfa e Ruth, só que os filhos deles também morreram. Então, imaginem a situação, 3 mulheres viúvas, né? A sogra com as 2 noras viúvas, e aí a gente olha a situação de Noemi. Imagine, Noemi estava numa terra que não era dela, né? Que o marido a levou para lá, sem o marido, sem os filhos e com as 2 noras, que ela entendia que era responsabilidade dela, né? Então, aí a gente olha para Noemi e pensa nessa força da mulher que a gente começou hoje, que é retratada na Bíblia e que vem até os dias de hoje, né? A dificuldade, por exemplo, das mulheres viúvas, né? Das mães solo, né? Das mulheres solteiras que ficam na responsabilidade de cuidar de pais. Sempre, né? A mulher solteira, ela... É interessante que até caiu na prova do Enem isso, sobre a questão da responsabilidade do cuidado, que a mulher solteira que não casa, ela acaba assumindo uma responsabilidade que deveria ser de todos os outros irmãos, por exemplo, de cuidar do pai, porque ela está solteira, como se ela não tivesse uma vida própria. Você vai cuidar do seu pai. Por quê? Porque você não é casada, né? Então, e a gente sabe que a mulher assume esse papel. Então, Noemi se viu naquela situação de ter 2 noras. E aí, o que ela fez? Ela teve uma atitude de sabedoria, né? Ela disse para as noras que estava, vamos dizer assim, olha, liberando, essa é a palavra, viu, Beth? Liberando elas, olha, vocês não precisam me seguir, eu não vou ficar aqui. Eu não posso ficar aqui numa terra que não é minha, né? Eu vou voltar para Belém, mas vocês estão liberadas, vocês podem voltar cada um para suas famílias, vocês são jovens e vocês podem constituir uma outra família, né? De repente arrumar outro marido. E elas no início, nenhuma das 2 quis, falou, não, imagina, nós não vamos. Só que ela insistiu, né? Tem uma passagem muito interessante, vocês poderiam ler para mim aí, Ruth 12, 1:12.
Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos. Esperar-me-eis até que viessem a ser grandes. Abstenizeis de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, gente, o que ela disse? Ela implorou para ela, gente, eu não posso ter mais filhos, eu sou velha. Porque a ideia é, se Noemi tivesse outros filhos, elas poderiam casar. Mas imagina, até esperar esses meninos crescerem, quer dizer, era improvável. Ela quis ser muito clara para elas, né? Explicar que na cabeça dela era óbvio, né? Se a gente for conjecturar aqui. Então, o que ela fez? Ela implorou, olha, não, aí Orfa, que era uma das noras, ouviu Noemi, falou, tudo bem, despediu dela, elas choraram muito, fala aqui, né? Despediu-se da sogra. Só que Ruth não fez isso. Ruth resolveu seguir. E aí é o que a gente considera, né? Que foi um ato muito nobre, generoso, de lealdade de Ruth, né? E aí a gente entende que Ruth, nesse momento, quando ela segue a sogra, ela acredita naquela aliança do casamento, né? Qual que é a aliança do casamento, né? Que a gente tem que deixar, o homem e a mulher tem que deixar o quê? A sua casa, deixar pai e mãe e seguir, né, com a família. Então a família dela não era mais a família, né, o pai, a mãe dela. A família dela é a família do marido, né? Exatamente. A obediência ao princípio, né? A gente sempre discute muito isso aqui, né, irmãos? O quão difícil hoje quando a gente vê tantas coisas erradas, as pessoas pecando, a gente sabe que tudo está ligado aos princípios, né? Se a gente entender os princípios, né? Muitas das vezes a pessoa fala, eu não conheço toda a Bíblia, eu não decoro os versículos. Quem dera se todas as pessoas guardassem os princípios. E um deles é a obediência a Deus e da sua palavra. Então ela entendeu exatamente isso. Olha, se eu hoje sou da família de Noemi, eu não tenho que voltar para minha casa. E uma outra coisa que a gente vê também é a compaixão dela, né? Com a sogra. Ela com certeza pensou, como que uma senhora dessa idade, sem marido, sem filhos, vai voltar sozinha? Como que ela vai fazer? Ela já não consegue mais trabalhar. Porque naquela época o trabalho era duro, não era? Era basicamente na agricultura, né? Não tinha outras coisas para ela fazer, né? Ainda mais numa situação difícil que estava, né? Da época de Juízo. Então, ela fala o que eles... vamos abrir Ruth 1,16, e que é 16 e 17, que é considerado dois versículos dos mais bonitos que a Bíblia traz, né? Quem poderia ler aí 16? Disse, porém, Ruth, não me inste, para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que fores, irei. Eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu. E ali serei sepultada. Me faça assim, Senhor, e outro tanto, se outra coisa, não seja a morte me separada de ti. Gente, alguém se lembra que esses versículos estavam em muitos convites de casamento? Vocês já viram esses versículos em convites de casamento? Né? Do livro de Ruth? Então eu acredito que a maioria de vocês já lembra desses versículos, e é sobretudo porque ele é muito usado, até em pregação de casamento, em convite de casamento. Por quê? Né? Que a gente pensa, o que tem a ver, né? A Ruth falando para sua sogra, o reforço da aliança, né? Então, quando ela fala, onde quer que fores, eu irei, né? Eu quero morrer, né, ao seu lado, eu quero ficar ao seu lado até nos meus últimos dias, né? E tudo aquilo que você sofreu, eu estarei junto, né? Então, ela reforça essa aliança que Deus já tinha instaurado. Então, quando a gente olha aí para essa situação, aí a gente vê as qualidades
da mulher, né, de Ruth nesse momento. E o que é mais difícil nos dias de hoje? Pessoas leais, não é? Então vamos aplicar nos dias de hoje. Olha, é fácil confiar nas pessoas? Não é, gente? Quantas das vezes a gente confiar e contar com as pessoas? É a coisa mais difícil que tem, né? E isso não está muito longe, na própria família, né? Então a gente entende que numa aliança de sangue, todos deveriam ajudar uns aos outros, não é isso? Todos deveriam ser leais, né? Então a lealdade, ela passa por várias coisas, né? Por exemplo, não falar mal de você. Se a pessoa é leal a você, ela não vai falar mal de você. Se a pessoa é leal a você, ela vai entender, ela vai ter empatia, ela vai entender as suas dificuldades e tentar te ajudar, né? Ela vai ser uma pessoa na qual você pode confiar, né? Que não vai ser aquela pessoa que você vai contar alguma coisa e ela vai passar para frente, né? Então a gente vê que Ruth, ela abriu mão de muita coisa ali. Ela era jovem, ela estava na terra dela e partiu com Noemi para uma outra terra, né? Então, quando a gente olha hoje, ela estava ali vulnerável a sofrer vários tipos de preconceitos, né? Que um deles é que a gente chama de xenofobia. O que é xenofobia? É o preconceito contra o estrangeiro, né? Quando a pessoa chega, isso acontece até hoje, não é? Uma pessoa chega, por exemplo, olha o que os brasileiros estão sofrendo, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Estão sendo deportados, né? Não só os brasileiros, os latinos. Aqui, né? Quais são as pessoas que estão vindo para o Brasil, por exemplo, os venezuelanos, muitos africanos estão vindo tentar a vida aqui, né? Não é fácil. Nós vemos aí várias situações no contexto atual da nossa sociedade aí, de estrangeiros que vêm para o Brasil, ou de brasileiros que vão para fora, e são levados ou as mulheres para prostituição, por exemplo, ou para trabalhos análogos à escravidão, que seria o quê? Colocar o estrangeiro para trabalhar sem ganhar nada, porque eles chegam ali, né? Então, quer dizer, quando uma pessoa sai do seu país, ela está vulnerável a sofrer tudo isso. Além do que, 2 mulheres, né, gente? Imagine, 2 mulheres. E aí então, Ruth fez tomou essa decisão, voltou para Belém com Noemi, né? Ok? E aí, a gente vai ler lá, versículo 19. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem toda a cidade se encontrou por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Isso. Pode. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, vocês viram, eu até quando eu vi isso na Bíblia, por que ela mudou o nome dela? Porque todos os nomes, né, da família de Elimeleque eram de origem hebraica, e aí eu olhei lá, né, por exemplo, Elimeleque quer dizer meu Deus é rei. Noemi era bela, agradável, né, aquela ideia da mulher bonita e simpática, que interagia com todo mundo. Os filhos, né, Malom e Quilion, que eram os filhos de Elimeleque, aí são curiosos a origem dos nomes. Malom quer dizer franzino e Quilion quer dizer definhado. E não é estranho? Por que Elimeleque colocou esses nomes? Nasceu mirrado, prematuro, sei lá. E é interessante, quando a gente joga para os dias de hoje, todos vocês já olharam a origem dos nomes de vocês? E os filhos, já olharam, antes de colocar o nome dos filhos, né? É muito importante olhar a origem do nome, né? Porque a Bíblia mostra que isso tem um peso, né? Engraçado, eu lembro quando o Arthur nasceu, eu quis colocar Arthur, a primeira coisa que eu fiz. Arthur quer dizer nobre e generoso, né? E, de certo modo, eu acho que ele carrega essas qualidades, né? Eu acho que isso tem um peso. Então, imagine, Malom e Quilion,
Um quer dizer franzido, o outro definhado. E aí, se a gente for olhar, as conjecturas vão dizer que provavelmente eles nasceram muito magrinhos, mas os dois, né? E o pai colocar esses nomes nos filhos. E outra coisa também, que a gente vai olhar, por que aconteceu com os dois? Morreram jovens. Antes de casaram, mas nem tiveram filhos e tal, né? Teve uma morte assim muito prematura, né? Então faz sentido a questão do nome. Então precisamos ficar atentos. E aí, né? Vocês leram aí no versículo 20 que Noemi estava muito triste, muito amargurada, e ela falou assim: a partir de hoje meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara. E o que quer dizer Mara? Amargura. A mulher amarga, né? Porque a tristeza tomava conta do coração dela, né? E aí, elas partiram para Belém, né? Chegaram lá, a gente finaliza, né, o capítulo 2. No PDF aí, gente, vocês chegaram a abrir aí? Sim. No PDF aí, depois que está escrito aí, algumas qualidades de Ruth, onde está escrito assim, lealdade, vocês acharam aí? Olha aí. No final da explicação do capítulo 2. Isso. Isso, está escrito assim, Ruth, sua nora moabita, recusa-se a deixá-la, acharam aí? Aí depois tem as características de Ruth, olha, lealdade, que é o recede, amor fiel. Acharam aí? Acharam? No final, no final do capítulo 1. Do capítulo 1. Isso. Conversão genuína, Ruth abandona os deuses moabitas. Isso aqui eu achei interessante, que a gente não para pensar, né? O ato de Ruth decidir ir com a sua sogra não é somente essa compaixão. Ela estava realmente crendo no mesmo Deus. O teu Deus será o meu Deus. Quer dizer, ela abandonou, ela não foi criada em Moabe com aqueles deuses. Então, além de tudo, a gente entende aí, né, os estudiosos vão dizer que nesse momento, Ruth é como se estivesse aceitando, né? A gente vai falar de Jesus pelo Antigo Testamento, mas Deus, né, como o Senhor da sua vida naquele momento. Né? Ela estava convertendo naquele momento. Inclusive, também eu vejo aqui uma provisão de Deus, né, em relação a Noemi. Sim. Porque pelo que a gente percebe aqui, Ruth, ela estava muito deprimida, né? Sim. Em todo momento que ela fala... Noemi, né? Noemi. Isso. Em todo momento ela fala, né, que Deus fez isso comigo, que Deus, isso o quê, que Deus... Então dá a entender, assim, que até ela mesma estava meio assim, que Deus que é esse? Sim, exatamente. Deus é tão misericordioso e sempre foi, né? Que hoje ele faz muito isso, ele levanta pessoas para estar ao nosso lado. Sim. Eu vejo também que Ruth foi um canal, assim, de Deus. De Deus, isso. Assim, que não deixou ela vacilar, porque ela estava muito amarga realmente aqui nessa época. Né? E Noemi e Ruth, que vinha de uma outra crença, naquele momento ali abraçou Deus de Ruth, né? De Noemi. Exatamente. Então, assim, e a questão também de fortalecer a fé dela, né? Ela sendo uma moabita, ela fortaleceu, porque o papel dela como se fosse, não, vamos lá, nós vamos conseguir, eu estou junto com você para o que der e vier, né? Continua crendo no seu Deus, que é o Deus da provisão, é o Deus que tudo pode, né? E a gente vê na palavra, né? Na Bíblia, no contexto geral, que Deus envia anjos, né? Para nos ajudar. Eu acredito que muito de nós tem histórias para contar de pessoas que surgiram do nada, te ajudam. Eu tenho história, assim, de uma pessoa que surgiu na minha vida numa época extremamente difícil, né? Que eu sofri muitos lutos, né? Era uma aluna minha da faculdade, que depois eu descobri que era pastora, mas foi depois. Não tinha nenhuma intimidade comigo, né? E quando eu tive um período da minha vida que eu perdi em 3 anos eu perdi os meus pais e meu único irmão, né? Então, ela
ela começou a ir na minha casa e eu não entendia muito bem, né? Porque ela era só minha aluna e eu não tinha intimidade nenhuma com ela. Mas eu creio que Deus colocou no coração dela aquilo que Ele colocou no coração de Ruth, né? Olha, essa é a pessoa que você precisa cuidar. Aí ela ficou alguns meses na minha vida, me apoiando, ia na minha casa, tinha dia que eu não conseguia fazer as coisas, ela aparecia lá, sabe? E ela era uma mulher casada, com 2 meninos pequenos também, entendeu? E aí depois também, quando eu estava melhor, eu lembro que ela foi até ao médico comigo, né? Eu fiquei 15 dias sem dormir, porque eu já tenho dificuldade. Então eu lembro dela ir ao médico comigo, você tem que tomar um remédio para dormir, né? E eu tinha muita resistência. Oh, Jesus! Ele não podia perder a oportunidade. Ai, essa é boa. Mas aí, e aí quando eu estava melhor, ela passou a nem responder muito minhas mensagens. Eu fiquei triste com ela, achei estranho. Mas depois eu entendi em Deus, ela tinha um tempo comigo. Provavelmente Deus já até colocou outra pessoa para cuidar, né? Eu não estou precisando mais dela, mas eu comecei a entender por esse lado, né? E aí quando a pessoa também tem esse dom de cuidar, ela é muito requisitada, né? Por Deus, e Deus vai mostrando para ela. Porque depois eu virei uma pessoa assim, que depois no outro dia eu conto, de cuidar de pessoas, principalmente de jovens, meninas, né? Eu tenho algumas histórias na minha vida de meninas, né? Que eu cuidei, Deus, passei períodos com elas até que elas tomassem. Mas isso eu fui entender tudo depois, né, irmãos? Então, Deus pegou Noemi, né? Juntou-se a sua sogra, elas foram para Belém, tudo dentro do que Deus queria para elas, né? É a fé em meio à dor, porque não é difícil demais a gente ter fé quando a gente está triste, né? No momento de luto, momento de perda, de fome, de pobreza. Aí muita gente vai dizer assim, uai, Deus não está olhando para mim não, né? Que Deus é esse que me largou aqui, que me deixou passar por isso, né? Só que a palavra do Senhor vai dizer que Ele não disse que nós não teríamos luta. O problema né? É muito forte, ele adormece a fé, né? É necessário alguém para ajudar, para impulsionar, né? E nós temos que crer naquilo que a palavra nos fala, né? Como diria lá em Josué, né? Seja forte e corajoso, né? Então, quer dizer, se Deus nos colocou aqui, né? Hoje nós entendemos, né? Depois de tudo que aconteceu com Cristo, que a vida, o nosso evangelho é da cruz. Jesus não disse que seria fácil, que nós não teríamos que passar por tribulações. Entendendo aqui no livro de Ruth, mais para frente nós vamos entender que tudo que eles passaram é porque Deus tinha um propósito naquilo, né? Ruth é da descendência de Davi. Tudo aconteceu para que depois Davi nascesse, né? Então a gente não imagina o que Deus quer hoje para nós, né? Então, qual que é o nosso posicionamento hoje? O que o exemplo de Ruth nos traz? Parar de murmurar, parar de reclamar da situação, entender que aquilo... Porque às vezes quando a gente está passando uma situação difícil e alguém diz para você, mas isso passa, dá até raiva, não dá? Aí você fala, não é porque não é você que está sofrendo, né? Isso é passageiro, mas porque é mesmo, né? Nós não vamos viver a aflição o tempo todo. Não é essa a promessa do Senhor para a nossa vida, né? Nós vamos viver tempos de aflição, tempos de dificuldade, mas nós temos que crer no Senhor, que é fiel e justo, né? Para nos permitir momentos também de alegria, né? De comunhão, de provisão financeira, né? Nós temos que crer. Sim, exatamente. Deus não tem prazer na nossa dor, né? Mas Ele permite que isso aconteça até para a gente poder aprender muita coisa, né? Isso, exato, as cicatrizes servem para quê? Você olha e lembra, né? E aí nós nos tornamos pessoas mais sábias, pessoas que têm fortalece a nossa fé, né? Produz um testemunho, né? Qual a irmã trouxe o testemunho dela aquele dia, produz um testemunho para outras pessoas,
né? Então tem todo um propósito em Deus nisso. Deus não... O próprio Deus permite que nós cresçamos. Crescer a gente não é sozinho. O problema todo é que Deus não quer que nós só cresçamos, quer que nós produzamos fruto. Então vem o momento da poda, que é as aflições, as dificuldades, só que a gente não quer a poda. Nós crescemos para crescer até sozinho. Mas na hora da poda é que nós sentimos o quê? Poxa, mas por que tem que ser assim comigo? Sim. Não é verdade? Mas porque Deus não quer não só que você quer, Deus quer o fruto daquilo ali. E aí a gente é meio egoísta de achar, isso só acontece comigo. É isso. Né? Só nas podas da vida. Sim. Né? Quando a gente atende somente os jovens, adolescentes, né, eles falam assim, mas o meu colega, que nem é crente, é tipo muito mais feliz que eu, né? Porque o jardim do vizinho não é sempre o mais bonito? Então a gente acha que o outro, gente, mas essa minha vizinha que nem é crente, parece que só ficam rindo, estão de festa. Só que ninguém, né, não tem que o coração do homem é terra que ninguém habita, né? Então a tristeza, às vezes, ninguém sabe o que aquela pessoa está passando, porque nós sabemos que o mundo lá fora é de pranto e de dor, gente. Né? Não tenha essa felicidade superficial, né, que o mundo traz, ela é bem enganadora, né? Parece um prato muito delicioso, mas a gente sabe o que é, né? Quem aqui já tem pessoas, né, eu creio aqui, que não foram cristãs, evangélicas, convertidas a vida toda. E aí, quando você, por exemplo, quem na juventude aqui, né, não era crente e que vivia no mundão aí, sabe das dificuldades que existem, né, e o que a gente passa para chegar até aqui, não é verdade? Então vamos para o capítulo 2. Quem pode ler para mim aí? Ruth 2:1. Tinha Noemi e parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, que era seu nome Boaz. 2. Deixa-me ir ao campo e apanharei filhos na praça daquele que novo apareceu. Ela lhe disse, para mim. 3. Foi, e chegou, e apanhava espigas no campo após os seguidores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse ao pregador: o Senhor seja convosco, serve nele, o Senhor te abençoe. Tá bom. Gente, então elas chegaram em Belém, né? E aí, o que tinha para fazer? Trabalhar, né? Naquela época, na colheita, não é isso? Só que, na verdade, como elas estavam chegando, Ruth pensou, eu que tenho que trabalhar, minha sogra, né, mais velha, e foi. Só que naquela época, né, ela só podia, a ela era destinado recolher as sobras, não é isso? Então, quando fala lá na palavra da prática da respiga, quer dizer, primeiro vinham os segadores, que é os segadores com S, quer dizer, os coletores, aqueles que faziam colher, e colhiam as espigas, o melhor. E o que sobrava, olha que interessante, havia uma lei, que era a lei da respiga, que o que sobrava, os pobres e necessitados podiam pegar. Né? Era uma lei. Né? Então, deixar... não é interessante? Eu acho que, às vezes, a gente pensa no contexto de Juízes, né, pastor? Né? Então, a gente acredita ainda que o ser humano tem algo de bom de Deus, né? Porque quando a gente vê tudo aquilo que acontecia naquela época, o que o livro de Ruth nos traz? Coisas boas, né? Aquilo que ainda tem de bom, que a gente tem que acreditar que nós, seres humanos, ainda trazemos coisas boas do Senhor, né? Então havia essa lei, né? Deixar sobra da colheita para os pobres, né? Reconhecimento de que Deus era o verdadeiro Deus daquela terra, né? Então, Ruth foi para esse lugar, né? Depois os segadores deixavam e ela saía recolhendo. E essa terra em que ela foi trabalhar era de Boaz, né? Quem era de Boaz? Ele era da família de Elimeleque, que é o marido de Noemi que morreu, não é isso? E Boaz era uma pessoa também considerado um homem muito bom. Ele era um homem abastado, né? Rico, né? Não era tão jovem quanto Ruth, né?
Ele era um homem abastado e muito generoso, na contramão do que eram os homens naquela época, né? Lembra que juiz não era assim, cada um pensando em si, né? Ele como homem solteiro e rico, imagina o que aparecia para ele, né? De oportunidade, de mulheres, etc, né? E aí, tudo que a Bíblia fala de Boaz nesse contexto são só qualidades, né? Que ele era um homem justo, um homem honesto, generoso, que olhava para as pessoas pobres, que fazia cumprir a lei da respiga, né? Entre os segadores deles, né? Ele deixava bem claro, olha, deixem. E aí Ruth chegou lá e ela chamou a atenção de Boaz, né? Ela chamou a atenção de Boaz. Se a gente for ler aqui, ó, 2, versículo 5, fala assim: perguntou Boaz ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é esta moça? Não é? E aí o servo respondeu no versículo 6, 2:6. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe, né? E aí o servo contou para ele o que Ruth disse, né? Olha, deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os ceifeiros. Ela chegou aqui no início da manhã e está em pé até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Então, o servo lá de Boaz, o chefe lá, já falou com ele e já falou de algumas qualidades de Ruth. Vocês repararam? Quer dizer, ela chegou aqui de manhã, está em pé até agora, né? Falou da origem dela e tal. E aí, a gente entende ali que ela já chamou a atenção dele naquele momento, né? Ela já despertou a atenção dele. E já era Deus trabalhando, né? Quando a gente percebe, né? E aí, outra coisa também, ele já era um homem que não era tão jovem assim, né? Então, o que a gente crê também? Que ele estava esperando a esposa, que Deus ia trazer para ele, né? Tantas vezes quando a gente discipula jovens, né? A dificuldade maior é esperar, não é? Então, às vezes, a gente fala assim, quando algum jovem chega perto de mim, eles me chamam de tia Sofia. Tia, eu estou orando com fulano. Falei, mas você está orando mesmo? Só orando? Ou você já está beijando, abraçando? Que se for, não está resolvendo, não. Você já começou antes de receber a resposta do Senhor, né? E isso é uma característica dessa época, né? Não esperar. Então, a gente entende que Boaz também era um homem, né? Ou uma das qualidades dele, que também é muito difícil, esperar em Deus a esposa que Deus... E é interessante, né? Imagine se um deles, tanto Ruth quanto Boaz, desobedecesse, né? Como que o rei Davi iria nascer, e, né? consequentemente, Jesus, né? Na linhagem de Jesus, depois Jesus. Olha como é que... Também falar bem das pessoas. Quando a gente fala bem das pessoas, sim, a gente pode falar muito poucas. O servo, né? Quando lhe foi perguntado, né? É isso que está falando, né, Beth? Quando Boaz perguntou para o servo, quem é essa mulher? Ele falou, ela aqui, quer dizer, é muito trabalhadora. Está aqui desde cedo e só quase não sentou, trabalhou o dia inteiro. Abriu portas, exatamente. Vamos ler então, irmãos? Quem pode ler para mim? Ruth 2:8. Isso. Então, disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas forças. 9. Os teus olhos estão atentos no campo e cegado. Virás após elas, não dê ordem aos moços, que não o toquem. Tendo do seco, vai ao vaso e bebe, e os moços tirarem. 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? 11. Respondeu Boaz e disse: vem-me contar tudo como fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia.
12. O Senhor galardou o teu feito, seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas águas te viemos a cuidar. Então, gente, o que a gente percebe aí, né? Ele nota que ela está lá, né? Sim. E aí ele já chegou ali. Quando ele fala de quem é essa moça, na verdade, eu fico pensando que ele não sabia que Ruth era Ruth, entendeu? Mas ele sabia toda a história dela, já tinha chegado aos ouvidos dele. Que ele fala aqui. Ah, eu fiquei sabendo o que você fez por sua sogra, suas atitudes. Né? Aí depois eu fiquei pensando, mas se ele sabia, por que ele perguntou de quem é essa moça? É porque ele não sabia que aquela moça era a Ruth. Mas o que Ruth fez, a história dela, aí eu penso que ele deve ser imaginado assim, não, além de tudo é bonita, né? Entendeu? Porque ele só sabia da história, de tudo que aconteceu. Aí quando ele chega e se depara com ela, fica muito claro que ele se agrada, né? Ele olha e fala, nossa, né? Além de tudo. Já me contaram, leal, bondosa, né? Cumprindo o princípio, né? De não abandonar a família do marido, seguir, né? A família do marido, sair da sua terra, vir para cá. E é um negócio muito interessante, gente, que ele poderia ter uma outra visão de Ruth. Olha, vamos pensar no contexto de hoje. Uma mulher separada, viúva, quer dizer, já não era uma moça virgem mais. Vamos pensar, aplicar isso hoje. Uma mulher estrangeira que vem de outra terra. Então ela tinha vários defeitos, se ele fosse olhar, né? Dentro da sociedade. Moabita, viúva, né? Moabe era uma terra inimiga de Israel, imagina. Então, total. Se ele quisesse olhar para o lado ruim dela, ele tinha vários motivos para falar, não é essa mulher. Mas a história vai ficar assim. Exatamente, o plano de Deus, né? Então, eu vejo nesses versículos que vocês acabaram de ler, que é o encontro de duas pessoas, né? Quando o homem encontra a mulher da sua vida e a mulher encontra o homem da sua vida. Bater o olho é essa, né? Eu acho que alguns de vocês já devem ter vivenciado isso, né? Nossa, essa coisa do ouvido, né, irmã? Como que olhos e ouvidos sensíveis à voz de Deus. É a coisa que ele enxerga, né, dos filhos. Incrível que pareça, acho que no versículo 9 aqui, ou versículo 8, vai dizer, quando o anjo ele olha para ela, conversa, dizendo, onde tu vais, filha? Sim. A respeito. Chama de filha, né? Comunidade, né? Sim. É generoso, né? E essa coisa da proteção, né, pastor? Ele fala com eles, olha, fica com as minhas servas, né? É a coisa da proteção, porque se ela ficasse lá no meio dos homens, o que poderia acontecer? Um homem se aproveitar dela, né? É o que a gente olha do assédio, da importunação. Olha, pelo seu bem, fica junto com as mulheres, né? Não para que você fique protegido. Então, é toda uma preocupação que é raríssima hoje em dia, né? Quando a gente pensa, né, hoje, olha os índices de violência doméstica, né, gente? A maioria dos homens que batem não são mulheres de fora, são esposas, noivas, namoradas. Nós temos na igreja escola de Esther, né? Sim. Poderia ter uma escola de Ruth. Nossa, poderia mesmo. Eu acho que pegava muita coisa. Muita coisa. Porque quando eu fui lendo e estudando, eu fiquei pensando, gente, todas as características de Ruth e de Boaz são raríssimas no dia de hoje. Olha só, a generosidade, abrir mão da sua própria vida em prol do outro, olhar somente as características positivas de uma pessoa. Principalmente na aula de quinta-feira, eu estou fazendo escola de Esther. E Ruth é citada, viu, pastor? Eu estou fazendo escola de Esther, né? Que está tendo na igreja. E Ruth é citada na escola. Na escola de Esther. Na aula de quinta-feira passada, fala muito sobre Ruth. Pois é. O maior exemplo de sobre a família, os sonhos que ela recebeu, a família do marido dela, que ela recebeu como dela. Sim. E é muito difícil isso, né? Muito difícil. Aquele amor, aquele respeito, aquele carinho com a sogra. Não, gente, vamos ser realistas.
As relações entre sogras e noras e genros são bacanas? Hã? Mas no mundo atual, irmã, o povo fala que não existe ex-filho, não é? Sim. Pois é. Elas são meio do meu filho, mas minha não, elas são minhas noras. A senhora está de parabéns, porque em geral não é isso que acontece, né? Porque a ex-nora, ela é substituída pela nora atual e a ex-nora não é mais da família e passa a ser a outra nora. Pastor. O 12, dizer que o Senhor enviou a sua refúgio e a sua recompensa que vem do Senhor Deus de Israel. Muitas asas, você buscou refúgio. Porque a Bíblia, quando vai falar da mulher, ela vai representar a igreja e vice-versa. Ele apresenta ela como esse Deus que cuida. Exatamente. Ele está dizendo, você confiou em Deus. Você renunciou. Eu sempre falo que quando a igreja precisa entender que a renúncia ela é maior do que as conquistas. Sim. Deus não te reconhece por conquista, Deus te reconhece por renúncia. Exatamente. Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Mas antes disso, ele falou assim, deixando toda a sua glória. Então, assim, é interessante que aí agora Cristo apresenta ela, como apresenta a igreja, dizendo, olha, se você, independente da situação, tiver em mim refúgio, né, aquele que esconde, a igreja vai ter sempre uma recompensa do Senhor. Eu acho bem interessante a atividade de Deus aqui. Isso, e toda vez que isso é citado na Bíblia, né, se você buscar o refúgio nas asas, tem Salmos e várias outras passagens, é isso, é se esconder, né, em Deus, entender que tem momentos que você também não dá conta sozinho, e que você precisa, que a única coisa que resta é orar, pedir ao Senhor, Senhor, eu entrego esse problema nas tuas mãos, eu não tenho mais forças, e principalmente, né, pastor, confiar que Ele vai prover, que Ele vai cuidar de você. Porque às vezes a gente ora entregando, mas não confia, né? Você queria falar? Não, pode. Pode falar. É o seguinte, ele me lembrou uma coisa interessante, que essa questão da aliança, né? O nosso pastor anterior, lá de Brumadinho, José Ricardo, tem 10 anos que ele está viúvo. E ele também abraçou a família da ex-mulher. Ele que cuida dos sogros, né? Eu acho que a esposa, a sogra faleceu, mas ele continua dando assistência, ele vai lá na casa dos velhinhos, cuida deles, da família e tal, sabe? E ele, tipo assim, né? Ele tem essa aliança também. E ele fala, olha, eu não estou procurando esposa. Se Deus trouxer para mim, eu vou casar. Mas sim, eu vou continuar fazendo a obra e assim, tem 10 anos que ele está vivo. Pois é, e aí é aquilo que o pastor falou, ele está fazendo uma renúncia, né? Ele está abrindo mão do tempo. E aí a gente crê, não é que a gente faz isso esperando, mas quando a gente faz, a gente crê, porque é isso que a palavra vai dizer, lendo o livro de Ruth, porque a Bíblia tem que ser o exemplo que nós vamos seguir, né? Então nós temos que crer que o Senhor vai trazer vitória para ele, né? Que se for da vontade dele, Deus vai trazer a esposa. Que pode ser que não, né? Muito jovem, né? E é tão raro, né? Geralmente o homem ficar sozinho, né? Naquele caso, ela poderia ter escolhido também não ir com a sogra. Era a tendência natural, né? E aí, eu entendo assim, a soberania de Deus com aquele propósito na vida dela, até na escolha dela. Sim, exatamente. Ele conduz, né? Porque hoje, né, quando a gente fala do Espírito Santo, né, a gente entende que Ele que tem que conduzir as nossas escolhas, né? Às vezes a gente pede a Deus e tem situação que Deus não te traz paz, não é assim? Quando a gente ora, né, e pede a Deus, você vai tomar uma atitude, comprar alguma coisa, aceitar alguma proposta, ir a algum lugar que você para. Eu sempre falo com os meus filhos, né? Acorda, você não pode sair assim, não. Você tem que sair, antes de você botar o pé fora de casa, você tem que falar, Senhor, seja lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, para que Deus possa conduzir. E às vezes a gente sai correndo, né?
E isso não é só para sair de casa, não, para tomar uma decisão e tal. E não ouve a voz de Deus, não crê, não tem o ouvido sensível, né? E aí Deus às vezes fala, não te traz paz, seu coração fica apertado, e mesmo assim você vai lá e faz. Aí o que acontece? Dá errado, traz consequências, né? Que infelizmente, né, gente, Deus nos perdoa dos nossos pecados, mas não nos livra das consequências dele, né? E não confiar em Deus, agir de acordo com a força do nosso braço, isso é pecar, né? A gente tem que seguir confiando em Deus. Então nós vamos só finalizar aqui o capítulo 2, né? Porque depois a gente vai continuar, tá? E aí ela continua, né? No capítulo 2, lá, né? Fazendo a colheita, etc. E aí eu gostaria que vocês lessem lá para mim, Ruth 2:18. Também tirou os Deus que se abrejaram depois de matar. 19. Então disse sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem eu trabalhei no ar. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhes mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. 21. E disse Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tem. 22. Dizia sua nora: bom será, minha filha, que saia com as servas dele, para que no campo não te moleste. 23. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada do trigo acabou, e ficou com a sua sogra. Então, gente, o que acontece aqui? Quando Ruth chega em casa e fala com a sua sogra, né, sobre Boaz, aí ela lembra, olha, Boaz é um dos nossos resgatadores. Que é o que é a figura do resgatador nessa época. Se uma mulher ficasse viúva, né, tinha que ter um homem da família do marido que resgatasse. O que é resgatar? Essa palavra é tão estranha, né? Mas no contexto, é tipo salvar, né? Tipo assim, nossa, quando a gente fala, você me salvou, né? Mas a ideia do resgatador é aquele homem da família do marido, no caso da família Boaz, era da família de Elimeleque, que ia amparar. De que maneira? Casar-se com ela. Só que tem uma ordem, né? Boaz não era o primeiro, né? Então, da família de Elimeleque, tinha um outro antes de Boaz. Quer dizer, o Boaz era o segundo da fila. Então, primeiro tinha que dar a permissão para o primeiro e para depois ser Boaz, né? Mas, logo que Ruth chegou lá, eu entendo que Deus já falou no coração de Noemi, sabe? Que é esse. Porque mesmo a Noemi sabendo que Boaz não era o primeiro da fila, ela acreditou, ela viu ali que alguma coisa boa Deus estava para fazer, né? Ela falou, olha, Boaz, ele é um dos nossos resgatadores. Quer dizer, continue lá, faça o que ele te falou, passe esse tempo lá, mas ande com as servas dele, para que ninguém te moleste. Quer dizer, a palavra molestar, para que nenhum homem te importune, né? Então, continue lá sob a proteção dele, né? E a gente vê que Noemi também ficou muito feliz, né? Noemi mostrou a experiência dela para nós. Exatamente. Vamos lá falar aqui. O velho da lancha, da cabeça branca, sim, e cola nele, porque sim, este é o homem. Exatamente. A experiência de Noemi. Isso, a anciã, né? Eu estava conversando essa semana isso, né? Como que hoje a dificuldade dessa galera jovem de ouvir os anciãos, né, gente? Da experiência, né? De entender que a voz do ancião é a voz da experiência,
né? Que nós, pessoas, né, mais velhas que eles, temos algo muito poderoso, fruto da nossa sabedoria, da nossa experiência para passar. E hoje em dia isso é muito difícil, né? E Ruth teve mais uma qualidade, né? Ouvir a voz de Noemi. Da mesma forma que Boaz estava observando Noemi, provavelmente a sogra de Noemi também havia uma observação sobre isso. Com certeza. Já estava no coração de cada um deles, né? Boaz, né, entendendo que Ruth poderia ser a mulher que o Senhor trouxe. Ruth também, né, de certa maneira, porque chegou lá, a primeira coisa que ela fez foi comentar com a sogra sobre ele. Né? Você observar que a sogra direcionou ela. Sim. Isso é o homem. Exatamente. Gente, então aí a gente vai continuar depois, igual cena dos próximos capítulos, né? Na próxima aula a gente continua para a gente ver o que aconteceu lá com Ruth, viu? Agradeço a atenção de vocês. Por acaso, Deus tem um plano, né? Deus é alguém que traz uma história de mudança desde a dificuldade de Israel e para sonhar e conciliar que não sei. E aquela frase, né? Que Deus une propósitos. Que às vezes a gente ouve isso, né? Que às vezes a pessoa casa e fala, não, é só para marido e mulher, para ter filhos. Não. Deus tem um propósito, um plano para a obra dele naquela união. Não é? Deu um plano para aquele casal, não só enquanto família, mas para o reino de Deus. Aquele casal, ele foi unido para servir o reino de Deus. Né? Agora as pessoas, essa palavra é muito bonita, Deus une propósito, não pessoas, é isso? Só que para chegar a esse propósito é um processo. Tem. É um processo que as pessoas não suportam, que separa, não aguenta. Essa é a realidade. Exatamente. Muito obrigado, pastor. Amém, queridos? Bom dia. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Bom, né? Quero agradecer a professora Sofia, né? Como é bom, né? Na verdade. E louvado seja Deus, né? Deus tem feito isso conosco aqui. Independente de quem esteja aqui ministrando, né? Deus tem cooperado conosco semana a semana, né? Amém. E hoje não foi diferente, né? Glória a Deus. O que o Eber Dias falou é muito interessante, eu vou ser breve. A gente toma o nosso café. Na verdade é assim, o próprio Jesus falou, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna e são elas mesmas, ela mesma que de mim testificam, né? Então, ou seja, tudo na Bíblia aponta para Cristo. E aí, quando a gente olha para o livro de Ruth, né, que livro, né? E aí, o irmão falou ali de Boaz. Boaz, ele tipifica Cristo, né? Acho que ela vai chegar nisso ainda, né? Parou assim, deixou aquele gostinho, tipo, exatamente. De cenas do próximo capítulo, como ela mesma falou, né? Então, Boaz, ele é um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele é um resgatador. Ele é um remidor. Ele, vamos entender aqui, ele salva, né, a Ruth e não só Ruth, a família ali de Ruth, que agora é a Noemi. Quem é a família de Noemi? Agora é as duas noras, porque o marido e os filhos se foram, né? Então a família de Noemi são as noras. E aí Boaz vai remir não só a sua futura esposa, que é Ruth, mas a sogra e todas elas, né? E é muito interessante isso. Então Boaz aponta para Cristo. Então obrigado, Sofia. Semana que vem continuamos, né? Quero agradecer aqui quem está nos visitando, né, pela primeira vez. Maria José. Vou ver com ele. Eu tô. Você vai daqui para lá? Eu tô.